Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Novamente reunindo a gente para o Evangelho, para aprendizado, para estarmos juntos a Jesus, aprendendo um pouquinho mais. Agradecendo a Ele por estar conosco, pedindo que nos ilumine, nos fortaleça, nos abençoe nessa semana. Que possamos colocar em prática esses ensinamentos, dizendo: Mestre amado, que os seus ensinamentos possam entrar nos nossos corações, nos nossos pensamentos, modificando as nossas atitudes, para que possamos hoje e sempre falar em seu nome. Graças a Deus. E o tema de hoje é do livro Vinha de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, capítulo número 91, chama-se Migalha e Multidão. Começa com um trechinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 19. Diz assim: E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. É um trecho da multiplicação dos pães que Jesus fez quando se reuniu com uma imensa multidão, e as pessoas diziam que tinham fome. E Emmanuel comenta com a gente dizendo: ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. E muitas vezes, é claro, estamos falando de Jesus, mas quantas mãezinhas não estiveram em casa nessa mesma angústia, imaginando como alimentar vários filhos? Quem conhece mulheres assim, percebe como é difícil para elas se manter otimista, cheia de fé, acreditando que vão conseguir alimentar às vezes uma família numerosa, uma pessoa só, alimentar uma família numerosa. E ele diz que é claro que a gente experimenta algum desânimo, mas a gente não pode se deixar vencer por ele, porque com uma migalha nós podemos multiplicar. Claro que estamos na proporção aí entre nós e Jesus, claro. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre, nesse passo do Evangelho, é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa a crer na migalha do bem que possuímos em nós próprios. Veja aqui a bondade de Emmanuel falando e relembrando que sim, nós temos muitos erros, temos uma caminhada longa aí para chegar pertinho dos pés de Jesus. Mas ainda assim, mesmo Jesus não dispensou a ajuda e a colaboração dos discípulos. Ele poderia ter feito surgir na mão das pessoas o alimento necessário para cada uma satisfazer a sua fome. E aqui nós estamos falando em fome espiritual, que a gente é muito mais carente do que o alimento físico. Mas ainda assim ele toma os discípulos para ajuda. Significa dizer que nós sim temos assim de defeitos, temos uma longa caminhada pela frente, mas nós nunca podemos fazer pouco do pouco que nós podemos ajudar. E ele continua: aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso, acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender a necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação. De vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. Então, quando a gente acorda, se sentindo aí muito pequenininho, muito incapaz de suprir as necessidades, às vezes até as nossas mesmos, achando que a gente não tem força para seguir adiante, que as coisas andam muito difíceis e que nós não servimos para nada,
É preciso respirar e lembrar de Jesus, porque cada mínimo esforço que a gente fizer para o nosso benefício e daqueles que estão ao nosso redor, embora pareça muito pouco, é com ele que Jesus começa a transformação dentro de nós. A gente, para subir, chegar lá no alto do morro, mesmo quando aqueles peregrinos vão, falando de peregrinação essa semana, lembrando do dia de Nossa Senhora Aparecida, em que tantas pessoas se colocam para peregrinar até lá, essa longa jornada de quilômetros começa com o primeiro passo. E é esse primeiro passo, neste primeiro passo, que Jesus se baseia para levar a gente aonde a gente precisa ir. Então não podemos esquecer ou fazer pouco desse primeiro passo. E ele diz: a massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. E Jesus já dizia que ele iria nos libertar de todos os males, não é? Então, ele fala que o amor cobre a multidão de pecados. Então, todas as nossas falhas podem ser lentamente lapidadas, corrigidas, porque temos que entender que todos os nossos erros, por mais que a gente fala, não, é preguiçoso mesmo, como se diz aí, é brasileiro. Não, todos nós temos uma centelha divina dentro de nós e é preciso educar, alimentar, fortalecer essa semente. Não adianta a gente falar que esse ou aquele não vale nada, que a gente não tem valor, porque todos nós temos. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que somos filhos de Deus. Já viram uma mãezinha ou um pai que realmente ama e entende a sua tarefa junto a seus filhos, deixar que eles fiquem a relento? Não vão ficar. E eles, às vezes, com mínimas possibilidades, pequeninas, talvez não tenham muita coisa para oferecer, constroem aí caráteres maravilhosos e ajudam a conduzir muitas pessoas para o bem. E às vezes a gente reclama, falando que, nossa, são muito simples, as pessoas não educam. E tem uma música do Djavan que diz assim: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Lembremos disso quando a gente vira as pessoas que não tem nada aparentemente a oferecer e a gente exige que elas deem mais do que é possível. Então, além da crítica, mais do que isso e do julgamento, a gente precisa acreditar nessa centelha divina que existe dentro de nós, na nossa capacidade de produzir o bem e começar pelo primeiro passo. Somos todos irmãos e estamos juntos nessa caminhada, a gente gostando ou não. Como diz Jesus, se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminhe 2000. E é assim que a gente aprende, porque no final da jornada, todos nós chegaremos junto a Jesus e ao nosso Pai, como irmãos. Acreditem ou não, a gente vai se amar como Jesus nos ensinou um dia. Basta que a gente dê o primeiro passo. Muita paz para nós. E nesse pequenininho momento que a gente pode dar da gente, a gente faz as nossas vibrações. E vibrações são pensamentos de luz para os nossos companheiros de caminhada. Sem distinção, sem falar, vou rezar só pelos meus queridos. Não, as nossas preces e as nossas vibrações têm que ser por todos. E que essa luzinha pequenininha que a gente acende dentro de nós, com certeza vai iluminar alguém que esteja precisando. Então, tenhamos que fechar os nossos olhos ou nos concentrar e elevar o pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, fazendo as nossas vibrações, mentalizando muita luz, muita paz para o nosso planeta Terra, sobretudo nesses momentos de conflito, que as pessoas encontrem a fraternidade e a paz, para que nenhuma vida seja desperdiçada inutilmente.
vibrando pelo nosso Brasil, para que sejamos unidos, para que sejamos fortalecidos, para que sejamos a pátria do Evangelho e que possamos levar o ensinamento de Jesus aonde for necessário, mas que não nos falte saúde, educação, trabalho e dignidade em todos os lares. Vibrando pelos nossos irmãozinhos que se encontram doentes nos hospitais, em seus lares, doentes do corpo ou da alma, que sejam socorridos na medida das suas necessidades, Pai, que possam ser fortalecidos em espírito, a fim de cuidarem do corpo. Vibrando pelos presídios, pelos nossos irmãozinhos que vivem da violência, nas ruas, em seus lares, por aqueles que se perderam nos vícios, sejam eles quais forem, por aqueles que vagam nas ruas, por aqueles que perderam o seu lar, muita luz, muita paz, perseverança e fé. Vibrando por aqueles que se encontram abandonados nos asilos, nos orfanatos, que haja sempre uma mão de fraternidade e de luz, abençoando e fortalecendo a todos eles. Vamos vibrar pelo nosso trabalho, que nos dá o sustento do corpo. E vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos queridos e por aqueles que temos dificuldade de entendimento, que venham até os nossos pensamentos com muita luz, com muita paz. E deixando uma vibração em branco com muita fé, com muita luz e esperança, para que os nossos amigos levem aonde for mais necessário. Humildemente pedindo uma vibração por nós, que tenhamos firme propósito de oferecer as nossas migalhas de bondade, para que alguém possa se beneficiar delas, e que seja primeiramente nós a aprendermos do Evangelho. E assim encerramos o nosso Evangelho, rogando a Jesus que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos dê uma semana de paz e de luz, que possamos lembrar da nossa mãezinha Maria, que aguentou tantas dificuldades, que sofreu muito por amor de muitos também, e que tenhamos uma semana de luz, de paz, de equilíbrio e de muita fé. Graças a Deus.